Olá, amigos. Me chamo Augusto Lira, sou da área da educação, trabalho como pedagogo, sou facilitador de círculos de construção de paz, me especializando em neurociência comportamental e sou um grande entusiasta de uma visão mais atual sobre a adolescência e como ver de forma correta essa fase da vida que é tão bela. Hoje, nosso tema é como ter paz no meu lar, ou seja, vamos falar sobre cultura de paz. Esse é um tema que vem ganhando cada vez mais importância no decorrer dos anos. A cultura de paz já se faz presente em muitas áreas da sociedade. Pelo nosso país, tribunais buscam cada vez mais formas alternativas de resolução de conflitos que sejam mais satisfatórias para todas as partes e que gerem menos desgaste. As escolas têm buscado o conhecimento de práticas de não violência, rodas de conversa, diálogos abertos e a disseminação de uma mentalidade que possa evitar os incidentes que temos visto ultimamente. Trazer isso para dentro do nosso lar com certeza trará benefícios incalculáveis para todos, indo desde a melhoria no convívio até evitar a criação de traumas que podem perdurar por toda a vida de uma pessoa. E aqui a gente está falando de traumas emocionais, pais que sempre falam alto com seus filhos, com um tom de voz elevado, quando não gritando, repassando hábitos que tornam a vida da pessoa pesada e propensa a crises de ansiedade no futuro. As famosas surras de sandália, de cinto. Hoje a gente acha super engraçado rir das vezes que passávamos correndo para não levar uma lambada de cinto. Mas vamos parar para pensar. Será que a repetição desse comportamento, que é de 20 e 30 anos atrás, faz sentido para uma criança que vive em uma outra geração e cresceu em um mundo completamente diferente em comparação com quem teve conceitos e valores distintos, mas de acordo com o contexto social de outro momento da sociedade, que foi esse momento que nós crescemos desse jeito, né? Não estou aqui falando que era certo ou errado, mas sim levando a reflexão sobre a metodologia usada de acordo com o seu tempo. E a gente, concordando ou não, era sim uma prática violenta e, como tal, sempre traz consequências a médio ou a longo prazo. Mas hoje eu quero conversar com vocês sobre como é a sua relação, papai e mamãe, com o seu filho adolescente. Existe uma conexão empática forte entre vocês? Consegue resolver as questões que surgem de forma tranquila, sem o outro se exceder? Essas perguntas são resultado da observação de muitas experiências infelizes do convívio doméstico entre pais e filhos adolescentes, pelos mais diversos motivos, às vezes motivados por sentimentos que estão ocultos. As relações vão se baseando em não criar atrito. Não ter briga na hora do jantar chega a ser um motivo de comemoração, mas é aquela comemoração em forma de alívio. Precisamos ter cuidado nessa questão de esconder os sentimentos a fim de evitar brigas. Eu vou compartilhar com vocês uma história bem interessante. Uma esposa se orgulhava de ter uma relação muito boa com seus familiares. Eles não brigavam, eles não se excediam. Isso era motivo de orgulho e até mesmo de contar vantagem naquelas rodas de amigos. Não havia brigas entre ela e o marido, entre os filhos, entre eles e os filhos. Era um casal, uma filha de 16 anos e um filho de 13. Eles foram crescendo nessa cultura, fazendo parte da criação deles, que parece ótimo. Claro que surgiam desentendimentos, insatisfações, mas logo eram resolvidos, pois para não haver brigas, um ou outro se calava e logo depois estava tudo bem. Pois bem, passado o tempo, vieram a se separar. E na separação, que sempre é dolorosa e desgastante, tudo que estava guardado por anos foi posto para fora das piores formas, como desabafo, como insultos, um desrespeitando o outro, e claro que o mesmo aconteceu com os filhos. Tudo era dito na cara, de forma direta. Para encurtar a história, foi um período em que todos tiveram que reajustar suas relações. Terapias, conversas e tempo para que voltassem pelo menos a se respeitarem. Eu trouxe esse caso, pois sempre que falamos de paz é comum vir à mente a ideia de uma pessoa meditando uma música zen. Se colocarmos nos buscadores da internet a palavra paz, as imagens vão ser de um contexto de paisagens, de ficar sozinho, em contemplação com a natureza, o silêncio. Isso não está errado, mas queremos aqui trazer uma visão de paz que é justamente a visão da cultura de paz, onde a paz não é passividade, não é eu não me expressar, eu não falar dos meus sentimentos, evitar o conflito e me calar, muitas vezes desrespeitando a mim mesmo. Pensa comigo, o conflito é inerente ao convívio em sociedade do ser humano. É praticamente impossível evitar o conflito. Imagina, vocês decidem sair para comer um dia qualquer da semana. Você quer pizza, sua esposa quer sushi, seu filho quer hambúrguer, a sua outra filha quer um churrasco.
São pessoas diferentes, querendo coisas diferentes. O que fazer para que o conflito seja resolvido de forma respeitosa e empática, que é o X da questão. E a cultura de paz é justamente isso. A criação de uma mentalidade nova que criará o hábito de resolver situações do dia a dia e encarar as relações com uma nova ótica, como se estivéssemos usando lentes novas nos óculos. É entender que posso sim divergir de opinião, mostrar minhas fraquezas, que o excesso que porventura venha a cometer faz parte da minha jornada de evolução. Não me orgulho dos meus erros, mas sei reconhecê-los e buscar ser alguém melhor a cada dia. Como no exemplo que trouxe, quem seria você naquele exemplo? A pessoa que sempre se cala para evitar o conflito ou joga lenha na fogueira? Aqui eu estou falando para pais e mães de adolescentes. Então, quando surgem as brigas, você age como? Usando autoridade física e moral, mandando cada um para o seu quarto e todo mundo cala a boca, para com tudo, ou não? Você tenta entender cada lado, proporcionar um diálogo. Você se desespera e acaba se deixando levar, e quando vê já está fazendo parte da briga também? Não estou aqui querendo dizer como que é para fazer, até porque não é uma fórmula, ninguém sabe disso. Mas para ser um pouco mais pragmático, o que essa perspectiva da cultura de paz traz para a gente? Podemos falar aqui de comunicação não violenta, de escuta ativa, de entender o que é empatia. Podemos falar também sobre recursos didáticos que são usados como círculos de construção de paz, rodas de conversa, uso do objeto da palavra, comunicação não verbal. Aí você pergunta, tá, mas e aí? Como eu faço para levar tudo isso para dentro do meu lar, para conseguir melhorar a relação com meu filho, com a minha filha, fazer com que consigamos ter uma conversa que não acabe aos gritos ou cada um virando de costas e indo embora? É justamente a mensagem que queremos trazer hoje, porque poderíamos ensinar as mais diversas técnicas para que melhore o diálogo, a empatia, etc. Mas a ideia de hoje, da reflexão que nós estamos trazendo, é que seu comportamento não vai mudar com a leitura de um livro, não vai mudar assistindo uma palestra, ou seja, assiste uma palestra sobre comunicação não violenta e agora eu não posso mais me exceder, eu não posso mais falar alto. Se eu tiver um momento de desequilíbrio, eu vou ser julgado. Não é essa a ideia aqui, mas sim que as sementes da empatia e do respeito possam ser plantadas dentro do seu lar. Que sim, você possa ler um livro sobre CNV, na verdade a gente recomenda que você faça isso urgente, que você possa frequentemente assistir uma palestra sobre responsabilidade afetiva, um podcast sobre escutativa, que possa conhecer a biografia de alguma personalidade que fale sobre as relações humanas. Isso tudo fará com que você se insira em um mundo novo, que consiga enxergar as relações de forma diferente. O termo cultura de paz é justamente isso: hábitos novos, uma forma de ver a vida, de vivenciar as relações, de resolver os conflitos com respeito, com empatia, sabendo expressar suas ideias, sabendo a hora de calar para ouvir o outro e não para reprimir seus sentimentos. É saber lidar com as situações tensas e complexas de forma a ser um porto seguro para as pessoas. E quando você precisar, elas também serão um porto seguro para você. Não é evitar o conflito, é sim saber viver o conflito e sair dele mais fortalecido como família. É algo de médio e longo prazo, mas que você não precisa esperar muito para que a mudança aconteça no seu lar. Então, antes de dar algumas dicas do que você pode fazer para iniciar esse processo, eu queria deixar aqui algumas observações. Você, papai e mamãe, você é o responsável por essa melhoria, a melhoria dessa relação. Seu filho adolescente está passando pela fase mais confusa da vida dele, que você também já passou. Insegurança, medo do futuro, frustrações pelo passado que não volta. Lembre-se disso. Ele quer desesperadamente sua aprovação e sua admiração. Comece apenas observando isso para você prestar atenção. Ele admira e ama você, mas muitas vezes ele não tem consciência disso ou não sabe como expressar isso. Tenha paciência. E sim, existem técnicas e recursos para ajudar na melhoria dessa relação. Fica com a gente aqui no canal e que em outras oportunidades nós vamos falar delas. E desses tópicos acima, que eu só joguei aqui para que a gente já possa ir refletindo. Vamos lá então. O que nós podemos fazer? Primeiro, seja um líder dentro do seu lar. Concorda com o conteúdo de hoje? Não concorda? Ficou com dúvida? Corra atrás. Ninguém muda de uma hora para outra e ninguém muda uma pessoa. Você não pode querer algo por ela, mas você pode inspirar, pode ser referência e pode ser um exemplo a ser seguido.
Esse é o seu dever como pai e como mãe. Leia um livro, posso dar aqui algumas dicas que eu posso deixar aqui na descrição. Deixe que todos vejam você lendo esse livro. Não precisa recomendar, não precisa obrigar, apenas crie novos hábitos e se deixe ser observado. Livros, palestras, ouça podcasts sobre autoconhecimento, sobre relações familiares, sobre temas relacionados ao que estamos falando aqui. São coisas que podem fazer enquanto você faz serviços domésticos ou no carro, mas sem ser chatão, nem obrigando ninguém a ouvir junto com você. Esse é o seu momento, é o seu processo. Aí, quando perceberem que você está diferente, que você está mais tranquilo, está conseguindo se comunicar melhor com as pessoas, está sendo um ouvinte melhor, está sabendo expressar as ideias e que os conflitos do dia a dia, que sempre acabavam em briga, às vezes por suas atitudes, eles não estão mais tão intensos ou frequentes, aí naturalmente todos ao seu redor, inclusive seu adolescente, vai se interessar pelas coisas que fizeram o pai ou a mãe dele mudar. Não será uma mudança da água para o vinho. Lembra? É uma cultura que você está levando para dentro do seu lar, que por reciprocidade eles vão querer fazer o mesmo que você, pois se ele está se esforçando para mudar, eu preciso fazer o mesmo. Bom, amigos, é isso. Espero que tenham conseguido entender a mensagem de hoje. Comece desde já e seja você a mudança que quer levar para dentro do seu lar e, principalmente, seja você o responsável pelo elo entre você e seu adolescente. Insira novos hábitos na sua família, seja responsável pela mudança natural de cada um. É assim o processo de educação e com novos hábitos vem novas atitudes, novos sentimentos, novos momentos felizes. Obrigado e boas práticas.